Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós chegamos no final dessa nossa campanha de oração, onde nós clamamos juntos, nesses dias, pela queda das muralhas, acreditando nesse Deus que tudo pode realizar. E para coroar essa nossa campanha, Deus nos dá a graça de encerrar com essa liturgia, nesse tempo favorável da graça de Deus, o tempo do Advento, onde Deus nos fala concretamente ao coração, especialmente preparando-nos para a vinda do Senhor, a celebração do Natal, mas como eu costumo sempre contextualizar essa realidade do Advento, também nos provoca a vivermos essa constante vigilância na expectativa do Senhor que virá uma segunda vez, glorioso, para julgar os vivos e os mortos, para separar os cabritos das ovelhas, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, e vai chegar esse grande dia, e nós precisamos, como povo de Deus, estar preparados. Mas veja o que a liturgia dessa Santa Eucaristia nos provoca, olhando para essa atitude de João Batista. João Batista está preso. E por que João Batista está preso? Porque João Batista questionou Herodes, porque Herodes estava no adultério, ele tinha se unido à mulher do irmão dele, e ele estava vivendo aquele adultério. João Batista, como profeta, como pregador, ele exortou a autoridade, ele era o rei, mas ele precisava, como profeta de Deus, dizer para ele que ele não estava vivendo de uma maneira lícita, ele tinha tomado para ele a esposa do seu irmão, Herodíades, a mulher que ele estava unido a ela. E Herodíades e Herodes ficaram muito magoados com João Batista e Herodes resolveu prender João. E João está no cárcere. E João sabe que naquela situação que ele se encontra, ele poderia ser morto por causa da verdade. E ali, naquele conflito, coloque-se no lugar dele. Aquele que o profeta Isaías disse que viria preparar o caminho do Senhor. Ele é o precursor do Messias. Ele é da família de Jesus. Não é? Com certeza ele deve ter escutado muitas vezes Isabel contando lá dos inícios, como foi a gravidez dele, que foi
por obra de um anjo que falou lá para o pai dele, que era o sacerdote, que foi oferecer lá no templo o sacrifício no Santo dos Santos. O anjo apareceu e o pai dele naquele momento duvidou e o anjo disse que ele ia ficar calado, quieto. Ela já era de idade avançada, ela era estéril e ela engravida e ela fica escondida. Não revela para todo mundo que ela está grávida, mas lá em Nazaré tinha uma prima chamada Maria, e um anjo também apareceu para aquela prima, só que ela não era casada, dizendo que ela seria a mãe de Salvador. E a prova de que para Deus nada é impossível é que a prima de idade avançada, que era estéril, estava grávida. E Maria sai de Nazaré e vai lá para Encare, se encontrar com a sua prima Isabel. E quando elas se encontram, acontece ali um encontro profético. Isabel sente a criança estremecer no ventre dela, ela se enche de alegria e ela profetiza, dizendo: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir até mim, a mãe do Salvador? Alguém tinha contado para Isabel? Não. O próprio Espírito Santo move o coração daquela mulher profeticamente. João foi criado ouvindo essas histórias. E naquilo que é a consagração que João fez da vida dele a Deus, ele foi morar no deserto, viveu uma vida radical de ascese, de intimidade com Deus, e ele pregava a conversão, batizava, ele ensinava, e ele dizia que o Messias viria. E um dia, ele se encontra com um primo, no Jordão, aonde ele estava batizando. E aquele primo que ele sabia, porque tinham contado para ele, e ele ali, na realidade familiar, convivendo, aquele primo entra na água e pede o batismo. E ele batiza aquele primo famoso, até então não era famoso, né? Até então estava no escondimento, sendo formado ali na simplicidade da Nazaré, da cidade de Nazaré, junto com a sua mãe, aprendendo a carpintaria com seu pai, vivendo uma vida simples, mas de profunda comunhão com o pai. Claro, todos os sinais, desde o nascimento dele, passando pelos 12 anos lá no templo, foram sinais. Mas aquele que se deixa batizar, João batiza e ele escuta. Se você depois quiser conferir, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, João vai ouvir uma voz: este é o meu filho amado, nele está o meu agrado. João vê um sinal, desce uma pomba do céu. Era o sinal do Espírito Santo que era derramado sobre aquele homem, Deus homem, confirmando exatamente que ele era o Messias. Mas espera lá, na hora da crise, na hora do sofrimento, na hora da escuridão de um cárcere, da solidão de um cárcere, João manda fazer uma pergunta: é você mesmo aquele que dizem que viria? Você é o Messias? Por quê, meus queridos? Porque na mentalidade de Israel, o Messias seria um Messias político. Claro, ele viria com poder, com autoridade, mas ele libertaria Israel do jugo do império. Então o povo de Israel entendia, a partir das profecias, que esse Messias viria como alguém que os libertaria de um poder humano, simplesmente, de uma realidade humana, simplesmente. E João está no cárcere por causa dessa autoridade humana. E ali começa o conflito: és tu mesmo aquele que há de vir? Diante de todos os sinais que ele já tinha visto, mas aquele momento de dor, aquele momento de luta interior, aquele momento de sofrimento, aonde está a força desse Messias que eu não consigo ver? Aonde está o poder desse Messias que não vem me tirar desse cárcere? E muitas vezes nós também, nos momentos de escuridão, nos momentos de dor, de sofrimento, de silêncio de Deus, talvez nós também questionemos:
Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor tem poder mesmo? Será que o Senhor dá alguma vitória? Será que o Senhor faz milagres hoje? Eu sempre coloco uma mensagenzinha nas minhas redes sociais, que eu só uso para isso, para evangelizar. Vez ou outra que eu divulgo alguma coisa, falo alguma coisa pessoal minha. No dia 12 eu tive que agradecer a Deus, né? Era os meus 10 anos de padre, então coloquei lá a homilia da minha ordenação, coloquei o cartãozinho que foi junto com o convite da minha ordenação para as pessoas rezarem por mim. Mas raramente eu falo de mim nas redes sociais, porque a minha vida é privada. Eu não preciso ficar falando da minha vida. A minha vida não é um Big Brother que eu tenho que ficar postando tudo que eu vivo, que eu faço. Estou no banheiro agora, estou comendo agora, estou não sei aonde. Pelo amor de Deus. Isso é meu. A hora que eu vou no banheiro é a minha hora. A hora que eu vou comer é particular meu. Agora eu posso até na missão e falar, eu estou na missão aqui, legal. É público. Agora, a minha vida privada, agora eu vou dar comida para os cachorrinhos que estão lá na Canção Nova. Ai, que bonitinho, guti-guti, que coisa linda. Vamos montar uma ONG. Não, eu não preciso ficar falando de mim. Eu gosto de falar do Senhor. Aí hoje eu coloquei lá uma mensagem dizendo assim: às vezes, quando Deus demora a responder às nossas orações, quando às vezes parece que a vontade de Deus não é a nossa, afinal, coloquei entre parênteses, todos os dias nós rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Brota no nosso coração aquele sentimento de ingratidão. E a gente começa a reclamar de Deus. E eu fiz um questionamento: será que nós não deveríamos anotar todas as respostas que Deus já deu às nossas orações? E será que não seria motivo essas respostas para nós louvarmos e continuar confiando em Deus, que Deus faz, mas no tempo dele? E eu concluí dizendo assim: eu sei que Deus tem o melhor para mim, e eu insisto em confiar. Amém? Deus tem o melhor, só que nós precisamos saber esperar, confiar, sofrer as demoras de Deus. João Batista estava ali na escuridão de um cárcere, e ele precisava questionar. E aí o que Jesus faz? Diante daqueles dois que João enviou, Jesus começa a fazer milagres. Jesus começa a operar maravilhas. Olha aqui o que o Evangelho... eu falei dos cachorros, começaram a se manifestar, tá vendo? Já estão respondendo aí. Vai dizer aqui: nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Jesus estava agindo, será por quê? Ele queria mostrar alguma coisa para os discípulos de João Batista. Ele queria mandar um recado. Ele queria mostrar algo de muito concreto, para que eles levassem a mensagem, para que eles não simplesmente escutassem, mas eles mostrassem algo muito importante para João Batista. E aí o que Jesus vai dizer aqui no Evangelho? Então Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. Foi o recado que Jesus mandou para João. Mas será por quê? Pergunta para quem está do seu lado: será por quê que Jesus fez isso? Porque Jesus queria mostrar para João que ele veio trazer a mais importante libertação para a humanidade. Que o poder dele não era simplesmente de destituir o Império Romano, porque depois do Império Romano poderia vir qualquer outro império para operar, ou melhor, para oprimir aquele povo. Mas Jesus queria mostrar que aquilo que ele veio trazer era uma força tão poderosa
Mas como eu dizia na semana passada, quem estava aqui vai lembrar. Eu dizia que a força de Jesus era suave, verdadeira e permanente. Esse é o poder de Deus. Ele é suave, ele é verdadeiro e ele é permanente. E Jesus está mostrando aqui para João e está revelando para mim e para você que o poder que ele veio manifestar nesse mundo, que a libertação que ele veio trazer para a humanidade não é política, mas é espiritual. Ele veio trazer a libertação, ele veio dar a vitória contra a carne, o mundo e o diabo. Foi isso que ele veio trazer. Foi isso que ele veio revelar, o poder espiritual, um poder que traz coragem, um poder que gera ânimo, que traz esperança, que traz certeza de fé. É isso que os faria vencer o império e não serem vencidos pelo império. Jesus veio libertar os cativos. São João vai dizer na primeira carta, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Diga para quem está aí do seu lado, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, você que me acompanha de casa. João capítulo 16, versículo 33. No mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus veio trazer a vitória sobre a carne, sobre o pecado, aí a morte, sobre o mundo e sobre o diabo. E eu e você precisamos entender e assumir exatamente isso. Ele nos trouxe força suficiente para nós vencermos todas as coisas. Qual é o império que está te oprimindo no tempo atual? Que está talvez te jogando no cárcere, como João estava ali preso. Qual é o império que tem te escravizado nesse mundo? Que tem te prendido, te oprimido? É o império do dinheiro? É o império da bebida? É o império da droga? É o império da violência? É o império da fama, do status, do orgulho? É o império de uma sexualidade desregrada? Eu preciso dizer para você, o poder que Jesus veio revelar para a humanidade te é suficiente para você se libertar dessas prisões, para libertar sua família dessas prisões, desses impérios que se levantam. O Império Romano ruiu, e outros impérios estão caindo no nosso tempo, impérios políticos, mas outros virão querendo nos oprimir. Mas se nós entendermos que o poder de Jesus é suficiente para nós nos libertarmos de tudo aquilo que quer nos prender, já é suficiente. Você vai caminhar sobre essa terra como um vencedor. Mas é preciso entender, é preciso compreender essa dimensão do reino. Gente, o Império Romano caiu não porque Jesus tirou o poder do império, mas Jesus deu uma força aos cristãos, para que os cristãos se levantassem contra o Império Romano, e na força que os cristãos tinham, o império caiu. É isso que eu e você precisamos entender. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu fosse resgatado dos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. O meu reino vai além desse mundo. Ele age muito além. Ele é metafísico, ele é transcendental. É um reino que vai agindo no meio de nós e que vai nos transformando. Eu gosto sempre de usar aquilo que Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, o primeiro volume que ele lançou, ele vai fazer um questionamento na página 54, ele vai dizer assim: o que Jesus realmente trouxe, se ele não trouxe a paz para o mundo, se ele não trouxe o bem-estar para todos, ele nem fez um mundo melhor. O que ele trouxe? Eu insisto com isso, porque é importante, que às vezes são os questionamentos que invadem a nossa alma. E aí,
Bento XVI vai dizer: a resposta é dada de um modo muito simples. Jesus trouxe Deus. Ele nos trouxe Deus. Agora nós conhecemos o seu rosto. Agora nós podemos chamar por Ele. Agora nós conhecemos o caminho que como homens nós devemos percorrer nesse mundo. Jesus trouxe Deus. Diga para quem está do seu lado: Jesus trouxe Deus. A força que você precisa para vencer o império que está te oprimindo. Dá uma sacudida nesse irmão e desperta. Jesus trouxe Deus. E se você entender isso, diga para ele: se você entender isso, aleluia, eu estou tocando num vencedor. Eu estou tocando numa vencedora, em alguém que entendeu tudo, em alguém que vai caminhar olhando para a verdade desse reino revelado por Cristo, desse poder suave, verdadeiro e que permanece, um poder permanente. Feliz é aquele que não se escandaliza, vai dizer Jesus. Ele manda o recado para João: João, meu primo, precursor, é o seguinte: não olhe para o poder desse mundo, porque os poderes desse mundo são falíveis e são vencidos, e eu não vim para lutar politicamente, eu não vim para fundar nenhum partido. Eu vim para mostrar o que é verdadeiramente a vitória. O que alguém que me aceita e que deixa eu entrar na sua história, no seu mistério, eu vim mostrar o que eu sou capaz. Ainda Bento XVI vai dizer na carta encíclica Spe Salvi, Salvos pela Esperança, no número 32, ele vai dizer assim: quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus eu sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode me ajudar. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. É esse poder que Ele veio trazer, Padre. A capacidade de nós nunca mais estarmos sós. Eu fico olhando para o santo que nós celebramos hoje, São João da Cruz, que ficou preso num cárcere na escuridão, mas tinha uma alma iluminada. Nunca estava só, ali onde ele fez os maiores cânticos espirituais, aonde ele foi desenvolvendo uma doutrina mística, aonde ele constantemente afirmava: Deus é tudo e a criatura é nada. Ali aonde São João da Cruz, naquela escuridão, ele foi descobrindo a luz da fé no seu interior. Meus queridos, hoje quando eu pensava, rezava diante de São João da Cruz e desse místico que eu amo, gosto, sou devoto, tenho as obras dele, me faz bem. Eu me lembrava quando lá no meu noviciado, eu era responsável pela ronda da casa de Lavrinhas onde eu morava. Então era eu que desligava todas as luzes. Eu ia no portão, fechar o portão, porque sempre estava estragado, o portão era eletrônico, mas sempre estava estragado. Eu ia lá, desligava, ia apagando as luzes, e tinha os cachorros que me acompanhavam. O Negão e a Alessi, eram os meus companheiros. Enquanto eu não ia dormir, o Negão e a Alessi não ia dormir. E aí eu desligava todas as luzes, e lá em Lavrinhas tem uma quadra. E eu deitava na quadra, porque só naquela escuridão eu conseguia ver a luz da Via Láctea. Porque enquanto nós estamos na cidade, na superficialidade das luzes, a gente não consegue ver a beleza do céu. E São João da Cruz descobriu isso. São João da Cruz descobriu essa beleza de encontrar a fé no interior. A luz interior que iluminava o cárcere escuro onde ele ficou. E São João da Cruz desenvolveu na sua teologia mística exatamente isso. Que o homem precisa passar por uma noite escura da alma, dos sentidos, da carne,
para verdadeiramente ele descobrir a luz dentro dele, descobrir o Cristo, deixar a superficialidade da carne se apagar, para ele ver o brilho da luz. Se você ler as obras de São João da Cruz, você vai entender o que ele experimentou e o que ele nos ensina. Que a carne escureça, que o brilho superficial, fantasioso, a luminosidade artificial que muitas vezes ronda a vida de muitas pessoas que acham que estão ali abafando na luz e tal. Ele fala, nós precisamos passar por essa noite escura daquilo que é a criatura, para que brilhe a verdadeira luz do Criador, a luz da fé. A luz da fé, que vai nos iluminando, 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 e vai nos fazendo passar por essa experiência maravilhosa da confiança no amor, de amar verdadeiramente a Deus. São João da Cruz vai dizer, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Nós seremos julgados pelo amor, no entardecer da nossa vida. E aí, nós precisamos fazer essa bonita experiência, deixar tudo aquilo que em nós são luzes artificiais se apagarem, para que a verdadeira luz brilhe. Diga para João, os doentes estão sendo curados, os paralíticos estão andando, os mortos ressuscitando. Digam para João que o evangelho, a boa nova, está sendo pregada aos pobres. Diga para ele, é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando chegar o momento, talvez, de uma escuridão, de um silêncio, e que vier a tentação no seu coração, será que eu vou vencer? Você vai lembrar que Jesus é essa luz que vai dissipar as trevas, e Ele é a vitória que você precisa assumir para a sua vida a cada amanhecer e caminhar com Ele. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha segurança, Ele é a resposta para a minha necessidade, Ele é a minha vitória. Diga comigo, Jesus é a minha vitória. Eu vencerei, pois para Deus nada é impossível. Eu vencerei. Isaías vai dizer, povos todos, de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos, e porque eu sou Deus e não há outro. Se volte para o vencedor, porque é nele que está a sua resposta. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Respira fundo aí por um instante. Vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo que adivinha, ou se a gente tem que esperar outro. Diga para ele aí agora que você se abre a fazer essa experiência com ele, a deixá-lo transformar a sua vida, a deixá-lo dar sentido a todas as coisas. Diga para ele aí agora, no silêncio do seu coração, talvez vivendo essa demora de Deus, essa ausência, esse silêncio, talvez a falta de resposta para o seu pedido, para o seu clamor, mas fala para ele, Senhor, eu acredito que Tu és suficiente, eu acredito que Tu és suficiente, eu acredito, Senhor, e eu me abro, Senhor, nessa hora, a fazer essa experiência verdadeira contigo. Eu me abro, Senhor, a passar por essa noite escura dos sentidos, para que a minha carne, Senhor Deus, para que tudo aquilo que é brilhoso da carne se apague em mim, a vaidade, o orgulho, a soberba,
a realidade da carnalidade na minha afetividade, na minha sexualidade, as mentiras, aquelas fraquezas que muitas vezes brilham em mim, eu quero que elas escureçam para que verdadeiramente a luz verdadeira, não a luz artificial, me faça ver a beleza do céu. A beleza do céu, Senhor, como eu dizia aqui, que eu conseguia ver lá em Lavrinhas, aquela luminosidade que não dá para ver na cidade, só no campo, onde não existe luz, porque a artificialidade da luz da cidade nos impedem de ver a beleza da luz do céu. Vem agora arrancar, Senhor Deus, tudo aquilo que está me impedindo de ver a beleza do céu, de me encantar pelo céu. Ah, Deus, transforma agora o coração e a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, daqueles e daquelas que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Senhor Deus, convença-nos da vitória que o Senhor veio trazer. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé em Ti. É a nossa fé nesse poder suave, verdadeiro e permanente. Essa fé nesse Deus que não me deixa sozinho, porque o orante nunca está sozinho. Mesmo que eu esteja num cárcere, mesmo que eu esteja na escuridão, mesmo que eu esteja, Senhor Deus, abandonado por aqueles que eu amo. Ah, Deus, a minha fé em Ti e a certeza da Sua presença em mim e a certeza da Sua verdade agindo na minha vida me faz continuar acreditando e esperando a luminosidade do céu atingir a minha mente, atingir o meu coração, atingir a minha vida e fazer de mim um homem novo, totalmente novo e verdadeiramente apaixonado por Ti. Obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, minha vitória, meu impossível, minha certeza de céu. Jesus, maravilhoso, maravilhoso. Seu amor me alcançou, numa cruz me libertou, no Teu sangue me lavou. Livre sou, livre sou. O perdido encontrou, Tua graça me alcançou, meus pecados perdoou. Livre sou. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Declara isso para o Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Salvador, Salvador, chama por Ele. Salvador, Salvador, Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, Teu amor me resgatou. Mais uma vez, Salvador. Salvador, Salvador, Teu amor me alcançou. Salvador, 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 Tua cruz me libertou. diga comigo, obrigado, meu Salvador, Obrigado, meu Salvador, porque eu fui alcançado porque eu fui alcançado por esta salvação por esta salvação e por esse amor incondicional, por esse amor incondicional, por essa luz por essa luz que dissipa toda a treva que dissipa e toda que me a faz treva, acreditar sempre. que me faz acreditar sempre. Obrigado, Salvador. Obrigado, Salvador. Canta mais uma vez, Salvador. Salvador, Salvador, Tua cruz me salvou. Salvador, Teu amor me alcançou. Teu amor me alcançou. Salvador, 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 Tua cruz me libertou. Salvador, Teu
amor me resgatou. Teu amor me resgatou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda esse resgate, essa certeza. Louvado seja Deus. Preciso partilhar, não adianta, a palavra vem. Eu fiz estudo bíblico hoje, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. É isso aqui que eu quis pregar para vocês. Paulo vai resumir nesse versículo 16. Na minha primeira defesa, ele está dizendo quando ele foi levado diante do tribunal: ninguém me assistiu, todos me abandonaram. E aí ele continua: que isto não lhe seja levado em conta, mas o Senhor veio em meu auxílio e me deu forças. Assim, eu pude completar a proclamação da mensagem para todas as nações a ouvirem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal que me queiram fazer e me salvará, admitindo em seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todos o abandonaram, mas Ele afirma: o Senhor não me abandonou. Amém? Louvado seja esse Deus maravilhoso. CançãoNovaPlay.com. Assine já!